Boa noite a todos, vocês que estão aqui presentes, aos desencarnados. Muito bem-vindos, também quem nos assiste pelas redes sociais. É uma alegria, é um prazer estarmos juntos novamente, com ânimo, com alegria, para agradecer e para louvar ao nosso bom Deus por tanto que temos, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo dia lindo que tivemos, por tantas dádivas que recebemos. Muito obrigado, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que continue nos cuidando, continue nos orientando, para que possamos sempre caminhar no bom caminho. Nós vamos também pedir para que continue fortalecendo a todos e que hoje nós possamos ter o aprendizado que precisamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja. E hoje, para nossa alegria, temos a exposição doutrinária do nosso amigo Feijão, é o Alfredo Lopes, mas que nós carinhosamente chamamos de Feijão. E ele vai nos falar sobre: há muitas moradas na casa do meu pai. Vamos torcer por ele, para que ele consiga explanar o que preparou e que nós possamos aprender. Deus te ilumine, Feijão. Obrigado, Maria Alba. Boa noite a todos. Que a paz nos envolva. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje nós vamos analisar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título: Há muitas moradas na casa de meu pai. Primeiramente, nós vamos analisar a categoria dos espíritos que estão no planeta. Allan Kardec, entre as perguntas número 100 e 113 do Livro dos Espíritos, nos coloca que há 3 grandes classes de espíritos. Vamos começar de baixo para cima. Na terceira ordem, nós temos os espíritos imperfeitos. São os espíritos que ainda estão em processo de evolução, com diferentes graus de imperfeição e influências negativas. Eles são 99% os espíritos que estão encarnados e desencarnados no entorno da Terra. Segundo a espiritualidade, existem em torno de 30 a 35 bilhões de espíritos vivendo no entorno do planeta. Hoje nós temos 8, acredito que quase 9 bilhões encarnados, e o restante são os espíritos desencarnados. Depois nós temos os espíritos da segunda ordem. São os espíritos bons. São os espíritos que se dedicam ao bem, ao progresso dos demais como benfeitores e protetores. Eles são 1% da população em torno do planeta, encarnados e desencarnados. E temos os espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. São aqueles que alcançaram a perfeição. Eles iniciaram como imperfeitos, evoluíram, chegaram à condição de bons espíritos e, finalmente, chegam à ordem dos espíritos puros, que não precisam mais reencarnar, mas têm sob sua responsabilidade gerenciar os destinos do universo, sendo os prepostos de Deus. E
Na Terra só existe um espírito puro, que é Jesus, que é nosso modelo e guia. E no nosso sistema solar, cada um dos planetas tem um espírito puro que coordena a sua evolução. Aqui no planeta, nós estamos as duas classes primeiras, os imperfeitos e os bons espíritos, todo mundo junto e misturado. Estamos todos encarnados aqui na Terra. Só que quando nós vamos para a pátria espiritual, o que acontece? Lá, cada espírito está de acordo com a sua evolução. Estão todos juntos, de acordo com sua classe. E isso já era conhecido dos antigos. Na quarta obra lançada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno, onde Allan Kardec analisa a justiça divina, na primeira parte, no capítulo 4, ele nos diz o seguinte, comentando sobre o inferno, ele diz que desde a antiguidade, o homem sempre teve o conhecimento, ou a percepção, de que a vida não terminava com a morte e que cada espírito iria para um local de acordo com como viveu. Os bons para os locais bons e os maus para os locais maus. Isso na antiguidade. Com o cristianismo, esse tipo de conhecimento continuou. Os antigos cristãos localizavam o reino de felicidade nas regiões superiores. E o reino de infelicidade é no centro da Terra, semelhante ao conhecimento dos antigos. Então, aquilo que os cristãos chamavam de céu era o Olimpo, os campos elíseos dos antigos. Aquilo que os cristãos chamavam de inferno era o Tártaro, para onde iam os maus. E no Evangelho, lá está colocado que Jesus desceu aos infernos para resgatar o seu apóstolo Judas, que, infelizmente, acreditando que entregando Jesus aos sacerdotes, Jesus iria usar seu poder e se transformaria no rei dos judeus, fazendo com que os romanos fossem expulsos da Palestina. Até porque, naquela época, a Palestina, a Judéia, o reino dos judeus, foi conquistado pelos romanos que comandavam. Então, Judas achou que, conhecendo o poder de Jesus, pelos milagres que ele fez, que Jesus iria ser o rei dos judeus. Mas não. Aí, quando viu que não era aquilo que ele esperava, acabou se suicidando. E Jesus, num grande gesto de amor, fez o quê? Foi até o local onde ficam os espíritos suicidas e trouxe o apóstolo para continuar a sua evolução. E olha, o gesto de Judas rendeu a ele em torno de 1.400 anos de sofrimento, até resgatar toda a sua dívida, como Joana d'Arc, que morreu na fogueira na França. Então, a doutrina espírita nos traz o conhecimento de que no entorno da Terra estão o quê? Os planos espirituais. Você encontra nas obras da coleção André Luiz do Chico Xavier, nas obras psicografadas de outros espíritos, descrição do que acontece, de como são as cidades, as colônias no plano espiritual. Então, no livro Sete Esferas da Terra, o autor Mário Frigeri nos traz uma descrição. Diz ele, a organização da Terra apresenta, primeiro, dois planos inferiores, que são o abismo e as trevas, que seriam como o Tártaro ou como o inferno dos cristãos. Acima desses dois planos, nós temos o terceiro, que é a crosta terrestre, onde todos nós estamos encarnados. O quarto plano seria chamado de umbral, que é o local que fica acima da Terra e vai até, acredito que 2, 3 quilômetros de altura. E depois nós temos ainda mais umas esferas, que são a arte e cultura,
e ciências, a esfera do amor universal e a esfera da diretoria do planeta. Então, vamos conhecer rapidamente um pouco de cada uma dessas esferas, que é para a gente conhecer o local onde a gente já esteve antes de vir para cá, porque todos nós hoje nos acreditamos que somos pessoas boas. Realmente, hoje já evoluímos muito, nós somos espíritos muito maus. Então, todos nós já estivemos habitando nas regiões inferiores. Então, as duas esferas que estão abaixo da crosta terrestre são chamadas de trevas e abismo. São regiões habitadas por espíritos com profundo sofrimento e desequilíbrio moral. São ambientes de expiação, onde as consciências enfrentam as consequências dos seus atos negativos. Existe uma lei no universo, a lei de causa e efeito, que todos nós estamos sujeitos a ela. E uma explicação bastante sucinta desta lei de causa e efeito, nós encontramos no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7, que nos apresenta o Código Penal da Vida Futura. Lá coloca que cada um recebe de retorno aquilo que fez. Se foi bom, recebe o retorno bom. Se foi mal, recebe um retorno mal. E ainda nos esclarece a respeito de como nós podemos nos recuperar dos atos que nós cometemos no passado. Quando a gente olha o passado da humanidade, tudo aquilo que foi feito, guerras, destruição, não eram outras pessoas que estiveram lá, éramos nós. Aí o tempo foi passando, nós fomos evoluindo, vivemos muito tempo nas trevas e no abismo, e aí a justiça divina, ou a misericórdia de Deus, nos dá a oportunidade, primeiro, de nos arrepender daquilo que nós fizemos. Então, o primeiro passo é o arrependimento. Aí vem o segundo passo, que os espíritos chamam de expiação, ou seja, eu tenho que passar por aquilo que eu fiz os outros sofrer. Digamos que eu tenha sido alguém que matou, roubou, eu vou passar por um processo semelhante, alguém vai fazer isso comigo. Aí nós temos a expiação. E aí depois ainda tem o terceiro passo, que seja a reparação, ou seja, eu tenho que reparar a quem eu prejudiquei, devolver a ele aquilo que eu tirei. Digamos que eu tenha assassinado alguém. Era um pai de família. A família ficou na miséria. Perdeu o pai. Numa encarnação posterior, eu vou ter que vir junto daquela família, como empregado, alguém que vai repor àquela família aquilo que eu tirei. Então, a gente percebe que a justiça divina é perfeita, dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras, só que ela se estende por um tempo que a gente não consegue, às vezes, abarcar. 4, 5 séculos, 10 séculos, o próprio Judas levou 1.400 anos para se recuperar e ter entregue Jesus aos sacerdotes, mesmo acreditando que estava agindo corretamente. Então, a gente percebe que as trevas e o abismo são locais de muito sofrimento, mas a misericórdia divina está sempre atenta. Quando alguém está lá sofrendo, pede ajuda, é claro que ele vai ser ajudado, é recuperado e tem que fazer todo o processo, como eu já coloquei: arrependimento, expiação, reparação. Depois, nós temos a crosta terrestre, onde nós estamos encarnados. Todo mundo junto e misturado. Bom, mais ou menos bom, ruim, está todo mundo junto aqui. É o único local onde estão os espíritos encarnados. Nas partes inferiores, é só espíritos desencarnados. Nas partes superiores, também são só espíritos desencarnados. Então, depois da crosta terrestre, onde todo dia nós estamos sendo desafiados, nós somos testados pela nossa vontade de nos transformar em espíritos melhores, indo em busca da tão sonhada felicidade. Tudo isso é um trabalho que todos nós fazemos. E aí, depois, acima de nós temos um umbral, que é um plano intermediário.
caracterizado ainda por uma densidade negativa, e é habitado por espíritos que, ainda presos a vícios e apegos e sentimentos inferiores, funciona como uma zona de purificação, de transição. Eu poderia fazer uma comparação com Brau, com o purgatório, que foi criado pelos nossos companheiros católicos, cerca de 400 anos depois de Cristo ter retornado à espiritualidade, porque nossos companheiros cristãos tinham o céu, onde iam os bons, o inferno, onde iam os maus. E não sabiam o que fazer com aqueles espíritos que não eram nem tão bons para ir para o céu, nem tão bons para ir para o inferno. Então, criaram um purgatório que é semelhante a um umbral, onde nós, quando desencarnarmos, nós temos duas possibilidades. Ou a gente fica aqui, junto com a nossa família, ou a gente é auxiliado e vai para as colônias do umbral. Mas, acima do umbral, nós temos exemplo de duas cidades que estão no umbral. Nosso lar, que todo mundo conhece pela psicografia de Chico Xavier, o Espírito André Luiz nos mostra como é que é uma cidade na espiritualidade. Como funciona. Tem quem comanda, tem quem obedece, tem quem trabalha. Na cidade é nosso lar, ninguém fica sem fazer nada, porque são espíritos que já têm uma certa compreensão da vida após a morte, então sabem, se quiserem evoluir, eles têm que trabalhar na parte espiritual, aprender, estudar, para depois voltar à Terra numa nova reencarnação. Então, acima do umbral, nós temos os espíritos que estão numa condição melhor. É a esfera da arte, da cultura e da ciência. Essa é uma região onde espíritos dedicados ao desenvolvimento intelectual e artístico continuam suas atividades. É um ambiente de estudo, pesquisa e aprimoramento das capacidades mentais e criativas. Então, aqui nós já percebemos que na região da arte, da cultura e da ciência, nós já temos espíritos um pouco melhores do que nós, e se dedicam ao quê? Ao trabalho, à evolução. Porque, normalmente, uma pesquisa que um cientista faz aqui, uma descoberta que alguém faz encarnado aqui no planeta, ela inicia onde? Ela inicia lá na espiritualidade. Muitos cientistas estudam lá, vêm, encarnam e colocam em prática aqui na Terra, nos trazendo o desenvolvimento da ciência, das artes e também da cultura. Acima da esfera da arte, cultura e da ciência, nós temos o quê? A esfera do amor fraternal. É onde predominam os sentimentos de amor, compaixão e solidariedade. Espíritos que alcançaram um grau elevado de moralidade e de altruísmo habitam essa esfera trabalhando pelo bem coletivo. Então, o que a gente percebe? Nessa esfera do amor fraternal, nós temos quem? Os espíritos da segunda classe, que são os bons espíritos que estão lá trabalhando pela evolução da humanidade. Esta é uma esfera acessível a espíritos jamais elevados. São espíritos que já passaram pela treva e o abismo, passaram pela crosta terrestre, passaram pelo umbral, passaram pela esfera da arte, cultura e ciência, evoluíram, e hoje eles são o quê? São espíritos que auxiliam na evolução do planeta. Mas, além deles, ainda tem mais uma outra esfera, e a esfera das diretrizes do planeta. Claro que nessa esfera são muito poucos os espíritos que estão lá. Por quê? Porque eles são os espíritos responsáveis pela orientação e supervisão das atividades planetárias. São quem? São os auxiliares diretos de Jesus. Jesus, quando veio ao planeta, quando encarnou, ele utilizou como auxiliares os seus apóstolos. E depois, mais e mais espíritos se somaram aos apóstolos para quê? Para levar a mensagem de Jesus a todos os povos. Temos o exemplo de Paulo Apóstolo, que foi pelo mundo todo
conhecido, levando o Evangelho de Jesus e tantos outros. Então, todos esses vieram do quê? Das esferas do amor fraterno e também da esfera das diretrizes do planeta. Para quê? Para dar um impulso na evolução do planeta Terra. Que é importante a gente lembrar. Quando Jesus veio ao planeta, nós estávamos sob a vigência do olho por olho e dente por dente. Não era assim? Éramos animais um pouco melhorados espiritualmente, estávamos deixando de ser um mundo primitivo. Então, naquela época, vigia o olho por olho e dente por dente, e que se estendeu até os dias de hoje. Que ainda tem muita gente que segue os mandamentos de Moisés, os preceitos de Moisés. Só que Jesus fez o quê? Ele veio nos trazer a evolução, ou seja, o paradigma para a evolução do planeta. O que nós precisávamos para chegar até o mundo de regeneração, que era a lei de amor. Por isso que ele só nos deixou 2 mandamentos, pedindo, ama Deus e ama teu próximo. Só isso. Olha que é difícil, não é? Passaram-se 2000 anos, estamos nós aqui e ainda temos dificuldade em amar. A família até a gente ama. O time de futebol, o partido político, o pet a gente ama. Mas amar, que muitas vezes quem nos maltrata, nossos inimigos, ainda é difícil. Mas é um processo. Temos que aprender a fazer isso, senão não vamos ao deixar a crosta terrestre, vamos ficar aqui no umbral. Não vamos ter acesso às regiões superiores. Por isso que nós precisamos aprender. Então, na esfera das diretrizes do planeta estão aqueles que comandam. O Brasil, Argentina, Uruguai, América do Sul, temos espíritos que coordenam a evolução de todos os países do planeta como um todo, e temos finalmente a esfera dos espíritos puros, que é as esferas resplandecentes. É o plano, é o nível mais elevado onde reside Jesus. Jesus tem um local onde ele reside também. Eu diria que é o último local e onde reside não só Jesus, onde residem os outros espíritos puros, porque no nosso sistema solar, Vênus tem um espírito puro que coordena a sua evolução. Marte também tem um espírito puro que coordena a sua evolução, e Marte já está mais evoluído do que a Terra. 2 planetas do nosso sistema solar, Júpiter e Saturno, são os mais evoluídos do sistema solar, e cada um deles tem um espírito puro que condena a sua evolução. Então, para a gente compreender um pouco melhor como é que funciona a espiritualidade, eu trago aqui para vocês o nome de algumas colônias que estão ligadas, próximas aqui a Santa Catarina, onde há um grande trabalho de atendimento a quem desencarna. Porque quem desencarna, tem um AVC, chega na parte espiritual sentindo aquelas dores que sentiu na hora da morte. Quem desencarna de câncer vai chegar na espiritualidade com os mesmos sintomas que estava quando teve câncer. Então, cada um que desencarna leva o quê? Aquilo que estava aqui na Terra. Quem se suicida leva tudo aquilo que fez aqui na Terra. E então, o trabalho da espiritualidade é qual? É recolher essas pessoas e levá-las a um local para que elas possam receber o atendimento. Eu sempre digo que o Centro Espírita Allan Kardec é um posto de socorro, onde são trazidas pessoas com as mais diferentes doenças para serem o quê? Atendidas e hospitalizadas, internadas para se recuperar. Então, exemplo de colônias, nós temos a colônia Raios do Amanhecer. Ela localiza-se no Paraná, tem o formato de um losango. Além de dar socorro aos desencarnados, ela tem como principal função dar a volta ao reequilíbrio do espírito. Porque quando nós morremos, desencarnamos, nós ficamos desequilibrados, a não ser que a gente tenha um pouco mais de evolução, compreenda onde a gente está, mesmo assim a gente necessita de auxílio.
É comum. Está com uma dor no estômago, vai fazer o quê? Vai no posto de saúde para ser medicado e atendido. O mesmo acontece conosco quando morremos. Nós temos a Colônia das Flores. Ela inicia na parte central de Santa Catarina, indo até Goiás, passando pelo Paraná, São Paulo e Minas Gerais, para vocês compreenderem a extensão territorial que uma colônia espiritual atende. É especializada em socorro aos desencarnados vítimas de câncer e geralmente conservam essas impressões no perispírito, porque a doença, ela começa no espírito, passa pelo perispírito e vai para o corpo. Quando nós vamos ao médico, nós tratamos o corpo. A necessidade é nós tratarmos também o perispírito. Por isso que tem pessoas que, por necessidade kármica, estão sempre doentes. Cura uma parte, estoura na outra. Cura aquela outra, estoura lá na outra. Por quê? Porque é uma necessidade de aprendizado. Nós temos aqui próximo de nós a colônia Gramado, que está sobre o Rio Grande do Sul, principalmente a cidade de Gramado, que tem várias colônias, vários postos de socorro. Entre eles tem as orquídeas, girassóis, guaíba, estrela d'alva, e trata pessoas com problemas de hérnia na coluna. Gente que desencarna com problema de hérnia, com problema de coluna, é levado para ser tratado nessa colônia. Mas nós temos colônia também lá no abismo e lá nas trevas. Lá também existe cidade. Uma delas, a Gordemônio, habitada por espíritos transviados e malfazejos na prática do vampirismo. Então, como existem colônias espirituais que auxiliam, tem aquelas colônias que estão lá na treva e no abismo, e serve de quê? Serve de prisão para espíritos que fizeram mal aqui no planeta. Eles não podem ter acesso à parte superior, então o que acontece com eles? Eles vão lá para baixo. Temos também a colônia Mansão da Paz, escola de reajuste situada nas regiões inferiores, dirigida pelo instrutor Druso. E claro que a gente também tem duas colônias conhecidas, que é Nosso Lar, que fica a cerca de 1.700, 1.800 quilômetros sobre o Rio de Janeiro. E temos também em São Paulo a colônia Alvorada Nova, que tem um livro que mostra como é que é a vida na colônia, que são duas colônias que auxiliam. Então, é só para a gente ter uma rápida conhecimento para onde nós vamos, porque mais dia, menos dia, todos nós vamos retornar à pátria espiritual. E o sonho de todo espírito é voltar, ir para o nosso lar. Nós lá é para o povo do Rio de Janeiro. Nós aqui, se tiver bastante merecimento, podemos ficar aí junto com a gauchada ali em Gramado, ou aqui em Santa Catarina, e quem sabe até se transformar num trabalhador aqui do Allan Kardec. No capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai, na segunda parte, Allan Kardec nos traz a classificação dos mundos. E nós começamos lá pelo Livro dos Espíritos, entre as questões 234 e 236, os Espíritos colocam que a Terra foi um mundo transitório. O que é um mundo transitório? É um mundo que ainda não tinha vida sobre ele, mas haviam espíritos vivendo no entorno dele. Então, nós sabemos que a Terra foi criada há quase 5 bilhões de anos atrás. Então, grande parte da vida da nossa Terra foi sendo um mundo transitório. Por quê? Vamos analisar a evolução do planeta. A vida, naquela forma mais simples, uma alga unicelular, ela começou em torno de 4 bilhões de anos a aparecer no planeta. Foi evoluindo. Os primeiros animais apareceram há cerca de 700 milhões de anos atrás. Então, a Terra foi, até aí, já era um mundo, ainda era um mundo transitório. O ser humano apareceu no planeta há cerca de quase 2 bilhões de anos atrás. O primata mais simples. E o ser humano, como nós aqui,
surgiu em torno de 70 mil anos atrás. Então, até em torno de 600, 700, até 1 milhão de anos atrás, a Terra era um mundo transitório. Aí depois foi promovida. Mundo primitivo era destinado às primeiras encarnações do espírito. O homem das cavernas, o Neandertal, o homem primitivo que fazia aquelas pinturas rupestres que a gente vê em algumas cavernas. Então, a partir dali, nós nos transformamos no mundo primitivo. E a Terra foi mundo primitivo até até 2.000 anos atrás. Porque quando Jesus veio encarnar, a Terra foi promovida de mundo primitivo, destinado às primeiras encarnações dos homens, a mundo de provas e expiação. Mundo onde diariamente nós estamos sendo provados na nossa determinação de nos transformarmos em pessoa melhor, estamos expiando os erros do passado. Todos nós erramos muito no passado. Então, a Terra ainda é o mundo de provas e expiação. Só que esse período durou pouco. Durou cerca de 2.000 anos, 2.100 anos. Porque, segundo os espíritos, a partir do momento em que foi codificada a doutrina espírita, em 1857, nós entramos no processo de transformação, de evolução do mundo. De mundo de provas e expiação, para quê? Para mundo de regeneração. É um mundo onde o bem suplanta o mal. Nós teremos mais pessoas boas do que pessoas más. Não significa que todo mundo vai ser bom. Mas vamos fazer uma comparação. Hoje nós podemos dizer que nós temos 51% de pessoas boas e 49% de pessoas más. Só que os bons são tímidos. O que prevalece são os maus. Então, quando a gente abre o jornal, a televisão, a internet, a gente só vê notícia ruim. Porque os maus, eles são bastante... trabalham bastante pelo mal, enquanto que os bons ficam quietos. Então, mas, segundo o Espírito Emmanuel, está lá no livro Plantão de Respostas, até o ano de 2057 nós estaremos entrando na faixa de mundo de regeneração. Vai ser mais tranquilo, melhor. E aí, eu digo que hoje nós estamos passando pela prova. Se conseguirmos nos transformar em pessoas melhores, nós vamos ficar aqui. Se nós não conseguirmos nos transformar em pessoas melhores, vamos ter que ser realocados em um mundo de provas e expiação, como é a Terra hoje. E aqueles piores provavelmente vão ir para o mundo primitivo, perdendo todas as comodidades que nós temos hoje. Então, se a gente quiser manter toda a comodidade, agora no inverno, chuveiro quente, internet, uma comidinha, um fogão elétrico, tudo isso nós temos que procurar nos melhorar para nos manter aqui na Terra. Por quê? A Terra também vai ser promovida. Daqui a pouco, não sei quanto, pode levar 2, 3, 4, 5 mil anos, vamos chegar à categoria de mundos felizes, aí onde estão somente os bons espíritos. Se nós conseguirmos fazer a nossa evolução, vamos acompanhar a Terra no mundo feliz. E, finalmente, nós teremos aqueles mundos celestes ou divinos. É um mundo onde estão os espíritos superiores. É o patamar que nós vamos chegar. Pode levar 1 milhão de anos, 2 milhões de anos. O que é isso para quem tem a eternidade pela frente? Que todos nós somos eternos. Todos nós podemos perder o corpo, mas o espírito se mantém. À medida que nós vamos incorporando o conhecimento da doutrina espírita, porque estamos revivendo os ensinamentos de Jesus, a lei de amor, nós vamos fazendo a nossa evolução e vamos ajudando o mundo também a evoluir. Quero encerrar deixando com vocês uma música aí, uma produção nossa com apoio da inteligência artificial, que resume tudo isso que eu coloquei hoje. Na terra plana sobreposta
7 esferas, grandes postos, cada qual com sua missão. No progresso da encarnação, há mundos que são primitivos, onde os seres ainda cativos lutam na dor e na aflição para acender a luz do coração. Depois surge a de inspiração, com sobreprova em ascensão, onde o bem já tenta brilhar e o mal começa a recuar. Nos mundos de regeneração brilha mais clara a redenção, o amor já guia com ternura, a alma em nova formatura. Os felizes são sublimes lares, onde brilham grandes altares, reina a paz e a doce vai, pois o egoísmo já não vai. Nos mundos celestes e divinos já não há mais desafios, são moradas de pureza, feitas só de luz e beleza. E os territórios são escolas, entre os mundos são as molas, preparando em breve hora quem se eleva, quem melhora. São degraus de evolução, cada esfera em vibração. Deus nos guia com amor, pelas sendas do esplendor. Mundos de regeneração, brilha mais clara a redenção, o amor já guia com ternura, a alma em nova formatura. Os mundos de regeneração, brilha mais clara a redenção, o amor já guia com ternura, a alma em nova formatura. Os felizes são sublimes lares, onde brilham grandes altares, reina a paz e a doce sai, pois o egoísmo já não vai. Os mundos celestes e divinos já não há mais desativos, são moradas de pureza, feitas só de luz e beleza. Os transitórios são escolas, entre os mundos são as molas, preparando em breve hora quem se eleva, quem melhora. São degraus na evolução, cada esfera em vibração. Deus nos guia com amor, pelas sendas do esplendor. Aqueles que quiserem ouvir mais algumas músicas espíritas, é só acessar as minhas redes sociais. Lá tem bastante. Obrigado e que a paz envolva a todos. Nós agradecemos o Feijão, muito obrigada pela sua explanação, esclarecimento. Há muitas moradas na casa do Pai. Enquanto estamos evoluindo, vamos procurar sempre melhorar bastante. E para melhorar um pouco mais, vamos agora fazer a nossa caridade, em forma de prece, por todos aqueles irmãos que neste momento precisam de uma oração, precisam de um consolo. Vamos lembrar daqueles que estão passando por muitas tribulações, nesse inverno rigoroso, muito frio, quem está nas ruas, com frio intenso, com fome,
aqueles que estão doentes, a todos aqueles que estão precisando de um agasalho, de um abrigo, quem passa por enchentes, os que estão em conflitos, nas guerras. Que Deus, nosso Senhor, na sua infinita luz, possa acolher a todos no seu amor. E agora, vamos para o nosso passe coletivo. Nós convidamos a todos que, quando venham ao Centro Espírita, traga uma garrafinha com água, que nesse momento ela é fluidificada. Então, agora, os nossos companheiros de casa também podem dispor de uma água. Pode deixar onde ela está, que ela é fluidificada. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus. Que neste momento, aqui nesta sala, os Espíritos bondosos estão junto de cada um de nós. E é diretamente deles que nós recebemos as energias de paz, de tranquilidade, de harmonia, de muito amor, que nós todos procuramos. Agradecidos por esse trabalho, por essas energias doadas, nós rezamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida que nós consigamos perdoar aos que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações e livra-nos, por caridade, de todo o mal. E que assim seja. Amém. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos quem nos acompanhou pelas redes sociais, convidamos todos a estarem novamente juntos na próxima semana, no sábado, 19 horas, e amanhã temos aqui, na Casa Espírita, o Evangelho híbrido. O Evangelho que acontece de forma híbrida. Pode ser presenciado aqui e também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Uma boa noite a todos, muito obrigado e até o próximo encontro. Vamos em paz.